Existe uma grande diferença entre o amor puro e a obsessão doentia. Hoje, a gente vai conhecer um homem que sempre sonhou com o rosto da mulher que ele considerava ser o amor da sua vida antes mesmo de conhecer essa mulher. E quando ele achou que esse amor se tornou real, ele fez de tudo para ficar perto dela para sempre. Mas ele fez de tudo mesmo. Se prepara, porque nesse caso, gente, é mais que bizarro, é mais que perturbador. Depois vocês me falam o que vocês acharam. Oi, gente, eu sou a Valéria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal, que sempre tem casos que vale a pena assistir, como esse daqui. Então agora vamos lá? Direto pro vídeo. O caso de hoje é sobre o Karl Tanzler, também conhecido como Karl von Cosel. Ele nasceu na cidade de Dresden, na Alemanha, no dia 8 de fevereiro de 1877. Em 1914, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele se mudou para a Austrália e lá ele passou a se interessar por engenharia e até tentou construir um avião lá. Mas aí as autoridades britânicas prenderam o Karl e levaram ele junto com outros alemães para um campo de concentração. Depois que a guerra acabou, ele foi solto e ele decidiu voltar para a Alemanha e encontrar a mãe dele, porque ele não tinha notícias dela desde o começo da guerra. E aí ele resolve ficar morando com ela lá. A mãe do Karl sugeriu que ele fosse morar nos Estados Unidos. O Karl vai morar na cidade de Zephyrhills, na mesma cidade onde a irmã dele morava. E depois de um tempo, a esposa e as filhas dele também vêm da Alemanha para morar com ele. Em 1927, o Karl se separa da esposa e se muda para a cidade de Key West, também ali na Flórida, e começa a trabalhar como técnico em radiologia no Hospital da Marinha. E é nessa época que ele muda o seu nome para Karl von Cosel. E por que ele escolheu esse nome? O Karl disse que numa viagem que ele fez para Gênova, na Itália, ele teve uma visão com o espírito de um antepassado da família dele, a condessa Anna Constantia von Cosel. E nessa visão, a condessa revelou para ele o rosto de uma mulher que seria o grande amor da vida dele, a verdadeira cara metade do Karl. Essa mulher tinha a pele bem clara, os cabelos pretos e tinha uma beleza única como ele nunca tinha visto antes. E ele disse que durante a infância ele já tinha tido essa mesma visão com a condessa e ela mostrava para ele esse mesmo rosto, falando para ele que essa mulher era o grande amor da vida dele. Bom, aí no dia 22 de abril de 1930, enquanto ele trabalhava no Hospital da Marinha de Key West, ele conheceu a Maria Helena Milagro Royos. Ela era de descendência cubana e também vivia nos Estados Unidos. A Maria Helena nasceu em 1909, ela era filha do Francisco Pancho Royos e da Aurora Milagro. E ela tinha duas irmãs, a Florinda e a Célia. A Maria Helena foi levada pela sua mãe ao hospital onde o Karl trabalhava para realizar alguns exames. E quando o Karl viu a Maria Helena, na hora ele reconheceu ela como sendo a mulher de cabelos pretos que tinha sido revelada para ele nas visões que ele teve com a condessa. Então ele tinha certeza que tinha encontrado o amor da sua vida. Só que a Maria Helena foi diagnosticada com tuberculose. E naquela época, essa era uma doença fatal. A pessoa não tinha muitas perspectivas de uma vida longa. E com o conhecimento médico que o Karl tinha, ele se oferece para tratar e tentar curar a Maria Helena. Os relatos daquela época mostram que ele usava vários medicamentos, fazia exames, fez tratamento com choque elétrico e ele até levou para a casa dela equipamentos do hospital para poder cuidar melhor da Maria Helena. Ele dá presentes para ela, dá joias, roupas, se declara para ela. Só não se sabe se esse amor era recíproco. E mesmo com toda a dedicação e todo o cuidado do Karl, no dia 25 de outubro de 1931, a Maria Helena acaba perdendo a vida
por conta da tuberculose. O Carl fica transtornado. Ele se oferece para pagar todo o funeral e, com a autorização da família dela, ele encomenda a construção de um mausoléu para colocar o caixão da Maria Helena no cemitério de Key West. E como a família conhecia o Carl e confiava nele, eles não viram problema nenhum nisso. Só que aí, o que acontece? Mesmo depois da Maria Helena ter perdido a vida, o Carl continuava obcecado por ela. Ele ia quase todas as noites ao cemitério e, como ele tinha a chave do mausoléu, ele entrava e ficava ali um tempão. E ele teria dito que toda vez que ele estava no mausoléu, o espírito da Maria Helena se sentava ao lado dele e pedia para ele cantar em espanhol as músicas favoritas dela e pedia para ele tirar ela dali. E foi exatamente isso o que o Carl fez. Numa noite de abril de 1933, o Carl abriu o mausoléu, pegou o corpo da Maria Helena e levou para casa dele sem que ninguém soubesse. Como já fazia quase 2 anos que a Maria Helena tinha falecido, o corpo dela já estava em avançado processo de decomposição. Então ele começou a fazer umas mudanças no corpo dela para desacelerar esse processo. Se essa história já tá bizarra até aqui, gente, olha só o que ele faz. Ele amarra os ossos dela com cordas de piano, coloca nela olho de vidro. Como a pele já está se decompondo, ele vai moldando a pele dela com um pano de seda embebido em cera e gesso. Ele faz uma peruca com o próprio cabelo dela, que vai soltando por causa da decomposição do corpo. Ele preenche o abdômen dela com panos embebidos em conservantes e veste o corpo da Helena com um vestido, meias, luvas, coloca joias nela. E para disfarçar o cheiro e impedir a decomposição, ele usava uma grande quantidade de perfumes, desinfetantes e conservantes. E não para por aqui não, tem mais. Todas as noites ele passava perfume nela e se deitava com ela na cama para dormir. E durante o dia ele dançava com o corpo e até mantinha relações íntimas com o corpo da Maria Helena. Até que em outubro de 1940, 7 anos depois que ele tirou o corpo da Maria Helena do mausoléu, começaram a circular pela cidade alguns boatos de que o Carl mantinha o corpo da Maria Helena em casa, porque algumas pessoas viram ele dançando com um cadáver em frente a uma janela aberta. Esses boatos chegam até a Florinda, a irmã da Helena, e ela sabia que o Carl não ia mais visitar o mausoléu, e ela também se lembrava de como ele era obcecado pela irmã dela desde o primeiro dia que ele viu a Maria Helena lá no hospital. Aí ela vai até a casa do Carl e questiona ele sobre os boatos da cidade, e ela acaba descobrindo o que ele fez. Ela fica horrorizada com o que ele fez com os restos mortais da irmã dela. A Florinda chama a polícia e o Carl é preso na hora. E olha só, várias pessoas defendiam ele. Elas falavam que o que ele fez foi uma prova de amor pela Maria Helena, que essa bizarrice, tudo isso que ele fez foi muito romântico. E 2 pessoas que apoiavam o que ele fez pagaram a fiança e o Carl foi solto e ficou em casa esperando o julgamento dele. Ele passou por vários exames psiquiátricos e ele foi considerado mentalmente apto para ser julgado sobre a acusação de destruir uma sepultura e remover um corpo sem autorização de forma deliberada e maliciosa. Logo que eles descobriram o cadáver da Maria Helena, o corpo dela foi examinado pelos médicos legistas e depois o corpo ficou exposto na casa funerária para visitação pública. E acreditem, foi visto por quase 7.000 pessoas. Depois, eles enterraram novamente os restos mortais da Maria Helena, só que dessa vez numa sepultura sem identificação nenhuma, para evitar que alguém mexesse na sepultura de novo. No dia 9 de outubro de 1940, numa audiência preliminar no Tribunal de Key West, o Carl respondeu à acusação, mas o caso foi arquivado, porque o crime já havia prescrito. O Carl já estava com o corpo da Maria Helena há 7 anos, e naquela época, esse período já permitia que o caso fosse prescrito, então o Carl foi liberado. E quando a gente acha que já viu tudo de mais bizarro e insano nesse caso, olha só o que os médicos
legistas que examinaram o corpo da Helena encontraram na época. Em 1972, esses 2 médicos legistas que participaram da autópsia lá na época deram uma entrevista e disseram que havia sinais de que o Carl teve relações com o corpo da Helena. Eles encontraram um tubo de papel dentro do corpo da Maria Helena, na parte da frente, entre as pernas dela, permitindo que ele tivesse relações com o cadáver. Mas isso não foi confirmado na época e também não foi citado no julgamento dele. O caso do Carl Van Cossel chamou a atenção da mídia da época e muita gente foi a favor dele, achando que ele só era um apaixonado, um romântico excêntrico. Tem de tudo nesse mundo, né? Bom, em 1944, o Carl se mudou para o condado de Pasco County, também ali na Flórida, e ele escreveu a sua autobiografia, que foi lançada em 1947. O Carl morava perto da casa da Doris, a ex-esposa dele. E mesmo depois de tudo isso, era ela quem ajudava o Carl. E para completar, o Carl ainda continuava obcecado pela Maria Helena. E ele constrói uma efígie de cera no tamanho real da Maria Helena, usando uma máscara mortuária que ele mesmo tinha feito. Para quem não sabe, máscara mortuária é um molde do rosto que é feito depois que a pessoa perde a vida. Por muitos anos, várias histórias eram contadas. Que ele tinha escondido o verdadeiro corpo da Maria Helena, falavam até que a família dela, escondido de todo mundo, teria devolvido o corpo da Maria Helena para ele. No dia 3 de julho de 1952, com 75 anos, de acordo com a polícia, o Carl foi encontrado sem vida no chão da sua casa, abraçado com uma réplica da Maria Helena que ele construiu e tinha vivido com ela até o fim da vida dele. Gente, que história! Tem um fato mais bizarro que o outro. Mesmo que seja por amor, até que ponto chega a insanidade do ser humano? Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Se vocês ainda não viram esses casos aqui, eu tô deixando eles aqui para vocês. Vale a pena vocês assistirem. E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Beijos!